Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero transcorrer sobre um capítulo inteiro que é muito interessante e, como eu disse, nesse paralelo do mundo espiritual com o mundo natural, nós temos um grande ensinamento sobre perseverança, resiliência, posicionamento. Aqui é uma lição que com certeza você vai passar no decorrer da tua vida, seja de ordem corporativa, seja de ordem espiritual, você vai passar por isso daqui. Em Atos 27, fala sobre o naufrágio que o apóstolo Paulo enfrenta na sua jornada. Então, se fosse me dar um tema para esse, eu dou, tem naufrágios em nossas vidas que servem para mostrar o Deus que servimos. Então, aqui no início, Atos 27, versículo 1 e 2, está escrito: E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando em um navio para Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia. Fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então aqui se iniciou uma jornada no navio, né? E eles passaram por diversos lugares, passaram por Sidom, por Chipre, por Mirra. E no versículo 6 desse capítulo houve uma troca de navio, né? O navio, eles trocaram por um navio que ficou mais lento e vagaroso. E nessa lentidão eles enfrentaram fortes ventos, né? Sinalizando que a situação ia piorar. Então, uma dentro, o vento forte é sinal que uma grande tempestade está se formando, né? E não deu outra, ele foi aumentando e a situação piorou com a chegada de um tufão. Os ventos estavam anunciando. Isso é importante você saber. Como nós estamos vendo, infelizmente, tudo aquilo que está acontecendo no, no Rio Grande do Sul, era quase que uma tragédia anunciada, porque os ventos estavam fortes. Eu estava conversando hoje de manhã com a minha mãe, a massa de ar quente estava prendendo uma massa de ar fria muito grande, acumulando nuvens carregadas, e infelizmente aconteceu tudo isso, e que cada um venha fazer uma ajuda da maneira que ele pode fazer, né? Então já estava sinalizando aquela situação. E foi assim nessa jornada com esse navio com o apóstolo Paulo. Os ventos fortes anunciou um tufão e o tufão veio, né? E a situação ficou tão cada vez pior, a ponto de que os marinheiros deste navio que teve a troca, eles queriam, você vai ver no versículo 30 de Atos 27, os marinheiros que quiseram dar linha, quer dizer, eles iam ficar no navio onde as pessoas mais experientes estavam querendo saltar. E assim é na vida da gente. Muitas vezes as pessoas que você tem ao seu lado, que são mais experientes no mundo corporativo, numa igreja, eles te abandonam, né? Mas nesse propósito específico desse capítulo, Deus estava se mostrando na vida de Paulo, porque ele tinha uma palavra, e a palavra era que ninguém se perderia. E ele batia naquela tecla, a ponto de que os soldados que estavam levando os presos não permitiram que os marinheiros saltassem fora do barco. Literalmente era saltar fora do barco. É o que muitas pessoas fazem em momentos difíceis da tua vida espiritual, da tua vida corporativa, da tua vida familiar. Mas se você tem convicção que Deus falou contigo, que você vai chegar são do outro lado, fica firme, né? E o apóstolo Paulo avisa que se saírem, que se aqueles marinheiros saíssem, eles iam morrer, né? Então os soldados no versículo 31 cortam as cordas por onde eles estavam querendo fugir. É interessante que uma ordem do apóstolo Paulo, nessa sequência, aqui eu quero abrir um parênteses. Então eles estavam enfrentando aquela tempestade, marinheiro querendo fugir, soldado cortando a corda para os marinheiros ficarem, e aquela turbulência. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 31, 32, ele dá uma ordem para todos, fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, mesmo diante, sempre tem que ter um líder para conduzir para a vitória, né? Não dá, um barco à deriva sem liderança, terrível. Então o apóstolo Paulo fala para eles: olha, vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer,
porque grande vai ser o que nós vamos enfrentar. Então eu quero fazer um adendo para você que às vezes entra num estado depressivo, um estado de angústia, um estado de desânimo com os intempéries da tempestade da vida que acontecem e para de se alimentar. Então aí você vai encontrar mais problemas, porque você vai ter um problema de ordem espiritual e de ordem física. Nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. O teu corpo tem que estar bem, a tua alma tem que estar bem, para que você possa seguir a direção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Então muitas vezes um estado depressivo está ligado também à falta de alimentação das pessoas, fisicamente. Às vezes a pessoa, eu estou sem força. Não é tudo somente o desânimo, a depressão, a angústia. É físico também. Nos seus piores momentos, se alimente, coma, para você poder enfrentar as demandas da vida. Só uma vez, vamos lá. Então, para finalizar, no versículo 42, está escrito, de Atos 27. Vendo que o naufrágio era iminente, os soldados arquitetam matar os presos para que ninguém fuja a nado. Né? Aqui faz valer aquele ditado popular, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Já estava enfrentando um naufrágio, o barco à deriva e os soldados ainda querendo matar os presos. E quem estava no meio dos presos? O apóstolo Paulo, né? Mas ele tinha uma palavra no coração dele, que ele ia chegar do outro lado e ia cumprir o propósito de Deus. E aqui acontece algo muito interessante. Eu quero, né, deixar bem claro para vocês. Em Romanos 13, versículo 13, eu sempre bato nessa tecla para que você possa compreender. Isso é muito importante você compreender na sua vida. Veja bem, em Romanos 13, 13 está escrito: porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem bem. Isso aqui é uma palavra sobre submissão à autoridade. Mas para os que fazem mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Quer não temer a autoridade? Segue as leis e você não terá problema. Sabe por quê? Quando os soldados tentaram matar todos os presos, um dos presos era o apóstolo Paulo. E quem deu livramento para o apóstolo Paulo foi o centurião. O que é o centurião? É aquele que tem o controle sobre 100 soldados. Ele guardou a vida do apóstolo Paulo. Por que será que ele guardou a vida do apóstolo Paulo? Com certeza, o apóstolo Paulo era um homem obediente às autoridades destituídas. Então logo se tem louvor. A autoridade maior sobre a vida do apóstolo Paulo é que deu livramento para ele. Então toma cuidado quando você bate de frente com as autoridades instituídas, porque quando você precisar de um livramento, você pode não receber. Não entre nessa onda da rebeldia, sai fora. A rebeldia é maligno. Rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria, é terrível. Sai fora, fuja, corra e seja submissa às autoridades naquilo que você discorda de alguma coisa, não está no seu contexto, vai embora, mas não fica batendo com as autoridades que você pode ter problema. Está me entendendo? Para finalizar, todos foram salvos. O barco foi à deriva, o barco foi destruído, foi madeira para tudo quanto é lado, destroço para tudo quanto é lado. E para finalizar, tem hora que você vai se salvar com o que você tem. 276 almas à deriva, grudaram nas tábuas, nos destroços e foram salvos. Ninguém se perdeu. Ou seja, tem hora nos naufrágios da vida que você vai se livrar com o que você tem na mão. Não é o que você não tem, é o que você tem na mão. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Para você se fortalecer novamente no seu negócio, não fique esperando o que você não tem. Usa o que você tem. A sua capacidade espiritual, os dons que Deus já te deu, é o que vai fazer a diferença na tua vida ministerial. É o que você tem na mão que vai fazer a diferença na tua vida corporativa. É a tua força física que vai te dar força para nadar e chegar até as margens como um porto seguro. Pega a visão do canal do Guerreiro, uma ótima semana e que você possa meditar nessa palavra e o Espírito de Deus continuar falando ao teu coração.